Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Álvaro Gazola, sócio fundador da Vida Veg. Olá, Álvaro, tudo bem com você? Tudo ótimo, Renata. Obrigado pelo convite aí, poder participar com vocês do programa. Vai ser um prazer trocar um pouco de informação sobre a Vida Veg e sobre um pouco da história nossa aqui. Ah, maravilha, o prazer é nosso, Álvaro. E antes da gente começar, então, conversar e você falar um pouquinho da Vida Veg, me fala um pouco da sua formação e da sua experiência profissional. Eu sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Lavras, né? E eu sempre tive muito à frente do segmento de alimentação saudável. Trabalhei bastante tempo, né? Fui sócio de um laticínio que sempre esteve à frente de inovação na área de produtos saudáveis, tipo produtos sem pioneirismo em produtos light, diet, produtos sem lactose, iogurtes proteicos, sempre focado nessa área de trazer opções cada vez mais saudáveis na alimentação. E em 2015, eu sempre fui muito antenado com esse movimento de alimentação saudável. Eu tive uma viagem para 2014, fui para a Alemanha e vi um pouco desse segmento plant-based, iogurtes à base de coco, começando a movimentar na Europa. E um dos meus sócios, o Anderson, né, que nós fundamos junto aqui, ele é vegano e ele também tinha feito um estudo na área de mestrado dele voltado para o veganismo. Ele falou: estou com muita dificuldade de encontrar produtos, e juntou esses dois segmentos, né? Eu com uma vontade de inovar em produtos de alimentação saudável e ele com veganismo, e montamos a Vida Veg em 2015 para 2016. Nós acabamos, eu particularmente, nós acabamos vendendo o Laticínios na época, né, em 2016, para a Coca-Cola, quem comprou, e aí, desde lá, eu estou 100% focado na Vida Veg, fazer um trabalho de construção de produtos, de projetos, que atualmente é o movimento que a gente está aqui. Uhum. Bem bacana. E realmente, né, há uma dificuldade de quem é vegano encontrar alimentos veganos, né? Até onde comprar e tudo mais. E isso na Europa é muito mais comum, muito mais fácil de se encontrar. Se não me engano, acho que tem até rede, né, fast food, que tem. Você até encontra produto vegano, ou então sem glúten, sem lactose, redes muito conhecidas aqui no Brasil, mas que acabam não adotando esse tipo de produto ainda, né, na sua linha normal de venda. E quem é vegano e que eu conheço, eu não sou, mas conheço algumas pessoas que são, realmente narram essa dificuldade. Você, às vezes, tem uma diferença, né, entre o vegano, eu não lembro agora exatamente todos os nomes, né? Mas acho que o vegano é o mais restritivo, é isso mesmo, Álvaro? Então, você tem o vegano, o vegetariano, o Isso, ovo-lácteo, né? Você tem várias exatamente. denominações aí, mas você tem razão. Tipo, o mercado Europa e Estados Unidos já avançaram muito, principalmente Califórnia, né? Nos Estados Unidos, é uma região muito preocupada com alimentação a alimentação não só saúde, mas impacto ambiental, né? Uhum. E foi uma das pioneiras. O mercado já está muito mais maduro do que o Brasil. Mas é uma tendência muito forte esse movimento de alimentação à base de vegetais, porque a questão de sustentabilidade, saúde, meio ambiente, isso tudo é um somatório, né? É um somatório. Só que o mercado Brasil ainda é muito novo, né? Nós estamos falando da Vida Veg, a Vida Veg começou em dezembro de 15, quase começo de 2016. Então, é uma construção, né? Uma empresa que está crescendo, evoluindo, mas uma construção desse mercado. Sim. E existe ainda esse conceito de que esses produtos à base de vegetais são só para veganos ou só para os vegetarianos. Na verdade, não, ele é para todo mundo. Ele acaba trazendo uma alimentação democrática, inclusiva, né? Então, ele integra o vegano, que realmente é o mais restritivo. O vegano, nós estamos falando de uma pessoa que
não come nada de origem animal, né? Nem não ovo, come né? leite, ovo, leite, nada. Aí você tem os vegetarianos que até eles consomem leite, mel, alguns, né? Leite, mel, ovo, O próprio ovo, né? próprio ovo, mas não consomem nada de animal morto, né? Então a diferença mais significativa entre o vegano e o vegetariano é que o vegetariano ainda não tem uma restrição tão alta na sua alimentação. Mas no final, além desses públicos, desse pessoal, a gente pega muita a PLV, muita criança com alergia à proteína do leite. Nós pegamos muitas pessoas que estão buscando uma alimentação mais detox, uma alimentação mais leve, e aí o plant-based traz isso também. Pegamos também pessoas mais preocupadas com o ambiente, que através da sua alimentação ela gera um impacto no ambiente. Então, isso engloba um volume de públicos que cada vez cresce mais. Essa é a mensagem. Então, o mercado vem crescendo e a maturidade das empresas que produzem esse tipo de produto também vem crescendo no Brasil. Porque, Álvaro, a questão do leite não é só a lactose, né? Você tem a proteína do leite que também, se não me engano, ela é inflamatória e causa alergia, correto? Justamente. Então, quando você pega o leite de vaca, ele tem 4,5% de lactose, naturalmente, e ele tem 3,2% de proteína, né? E 80% dessa proteína é a caseína, que é uma proteína de alta inflamação, né? Então, nós estamos falando de que 90% das alergias alimentares hoje, elas são decorrentes do leite de vaca, né? Então, você acaba tendo... quando você parte para uma alimentação mais plant-based, mais vegetal, você acaba tendo um produto mais inclusivo, né? Então, você atende mais gente, você democratiza mais o alimento. Eu acho que, por exemplo, uma mãe que tem um filho, né, que tem uma alergia à PLV, ela tem que vigiar a mesa do café da manhã da casa dela para não correr o risco dessa criança ir lá e consumir alguma coisa por engano e passar mal, e até um risco muito alto. Quando ela troca esses produtos por um produto 100% vegetal e a família entra nesse hábito, ela não precisa preocupar mais com isso. E a Vida Veg tem conseguido trazer essas coisas boas para a vida das famílias, aí, principalmente quem tem alergia, né? Eu tenho alergia à caseína, né? A proteína do leite. Caseína. E minha filha a lactose. Então, na verdade, aqui em casa tem um leite para cada um. Uma vegetal, minha filha no zero lactose e meu marido que não tem alergia nenhuma toma o leite normal, né? Mas é isso, normal. É uma loucura, né? Então, aí são as barreiras, né, Renata? As barreiras são essas. Talvez sabor, preço, né? Ainda você tem uma diferença entre os produtos lácteos e os produtos à base de vegetais, uma diferença de preço significativa. Mas à medida que o mercado vai evoluindo, as fórmulas do setor plant-based melhoram sensorialmente, né? E também os volumes aumentam, a tendência dos preços é que eles abaixem e se tornam mais acessíveis. Sim, mas o nosso projeto é que, por exemplo, o caso igual a sua família aí, que vocês só consumam um tipo de produto, né? Que ele seja gostoso, acessível e nutritivo. Esse é um tripé importante aí. É verdade, porque assim, né? Para minha filha, eu acho que eu nunca cheguei a oferecer muito, acho que por conta do paladar, porque tem uma diferença, né? E ela adora o sabor, então eu ainda mantenho zero lactose. Mas meu marido, toda vez que eu vou fazer compra do supermercado, ele pergunta: mas você tem certeza que você vai comprar esse seu leite? Eu falo, isso aí. Mas é a questão do custo. E realmente, no início, o zero lactose também tinha essa diferença de preço. E hoje já é algo muito mais democrático, não tem nem diferença, muitas vezes, em termos do leite normal para o zero lactose. E isso é algo que tem crescido, né? Até leite condensado, creme de leite, outros produtos, queijo, né? Então, realmente... O mercado ele vai evoluindo à medida que o consumo aumenta, né? Então, assim, como é que eu vou baratear?
Primeiro, você tem uma carga, né? O setor lácteo Brasil tem cargas tributárias diferentes, né? Quando você pega um leite vegetal, você tem uma carga tributária mais carregada, PIS/COFINS, que é a própria ICMS. Então, você tem um produto tributariamente falando mais caro do que o leite de vaca. Isso aí já influencia no Brasil. Outros temas são os volumes, né? Você tem baixo volume ainda, então ele acaba sendo impactado também. Mas, um exemplo, mercados mais maduros, como Califórnia, Europa, o preço do leite de vaca ele está muito próximo ao leite vegetal. Então, a decisão, o preço já não é decisão mais. A decisão passa a ser nutrição e aí a questão de escolha inteligente, muitas vezes o ambiental. Porque você tem, quando você transita para uma alimentação mais vegetal, além do seu corpo reagir melhor, né? Porque você tem um produto, uma alimentação mais leve, né? Uma alimentação mais detox, que a gente fala, você também afeta a questão ambiental, porque você tem uma pegada de carbono muito menor quando você opta por leites vegetais, a questão dos próprios animais, então você tem um ganho de ambiental nessa escolha. Quando o preço para de ser a decisão, aí a pessoa já escolhe, pô, mas espera aí, quais são os outros benefícios desses produtos? E aí o vegetal ganha disparado quando você equiparar preço. Concordo. E Álvaro, então assim, né, a Vida Veg, ela só produz produtos veganos, é isso? Eu falo o seguinte, Ou nós somos vegetarianos também? A gente, hoje, a Vida Veg, ela cada vez mais busca produtos que... A gente é a única empresa que todos os produtos são certificados pela SVB, né? Toda a nossa linha. Isso garante uma confiabilidade muito grande nos ingredientes que nós usamos. Então, a gente não usa nada de origem animal. Então, produtos, todas as nossas linhas são 100% vegetais. Então, os veganos consomem, sem dúvida, que o produto é 100% vegetal. Vegetariano, não produzimos, porque não entra nada de ingrediente animal na fábrica. Tá. Isso foi até uma escolha, né? No momento que nós criamos a empresa, eu com meu sócio, nós falamos, como é que a gente garante, né? E a preocupação dele é, pô, eu sou vegano, como é que a gente garante que nunca vai entrar nada de origem animal dentro da empresa? E aí foi, pô, existe uma certificação? Existe. Então vamos certificar, porque aí a gente garante a segurança alimentar. Sim, para o consumidor final. Até porque a gente mexe com crianças, né, alérgicas, né? Você falou que você tem alergia ao leite de vaca, a proteína. Você imagina uma criança que tem alergia e consome um produto que possa ter uma contaminação cruzada. No nosso caso, a nossa fábrica é 100% vegetal, não entra nada de origem animal, e certificamos todos os produtos, isso que dá uma segurança alimentar muito grande para o nosso consumidor. São 7 anos de empresa, a gente nunca teve nenhum caso, né, de consumo com reação nos nossos consumidores, e tem grande parte dos nossos consumidores aí que são crianças. Tá, perfeito. E Álvaro, você fez a menção, né, da questão dos impactos ambientais. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, quais os impactos ambientais quando substituímos a produção de alimento de origem animal para a produção de origem vegetal? Qual que é a diminuição desses impactos? Então, Renato, se você pensar, né, eu venho do setor lácteo, a cadeia produtiva do setor lácteo ela é muito extensa, né? Você tem um animal, uma vaca, consumindo ração, né, comendo pastagem, toda ali naquele ambiente, um animal gigante, né, consumindo para gerar no final 20, 30 litros de leite no dia ali, dependendo da vaca, até 10, né, 15 litros por dia de leite ali que ela produz. E aí você tem um volume de consumo de processo muito grande para manter esse animal vivo, de medicamentos, de sistema de tirar aquele leite, armazenagem do leite na fazenda, depois você tem um caminhão indo lá coletar esse leite, levando para a indústria processando todo esse leite, você tem toda uma cadeia longa de processo. Quando você pega os nossos produtos e a linha plant-based, nós trabalhamos com 5 ingredientes, né? Aveia, né? Coco,
amêndoas, castanha e grão de bico, né? São as 5 bases que a gente usa na nossa fábrica. Quando você pega uma castanha, é um produto que você colhe na árvore, leva para dentro da fábrica, né? Você colhe na castanha extrai do caju, né? A castanha de caju, leva para dentro da fábrica, processa ele com, né? Você faz o queijo, o creme, que é o quê? Nada mais do que uma pasta de castanha ali. Você processa aquela castanha e vira o seu produto. Então, a cadeia é muito mais curta. Você não tem esse animal envolvido ali, que é um grande gerador de carbono, né? A pegada de carbono é muito menor. Então, quando você compara em termos de pegada de carbono, de sustentabilidade, por essa cadeia ser muito mais curta, eu falo assim, direto da terra, né? Você vai lá e coleta seja amêndoa, seja castanha, o coco direto da terra e processa ele, você tem uma questão ambiental muito mais favorável do que toda a cadeia de lácteos aí, que precisa principalmente manter uma vaca ali produzindo, se alimentando, que é um animal que consome absurdamente, né? Todos os dias ele come muito, ele gera muito gases, ele gera muitos resíduos. Então, nesse aspecto, assim, a gente fala que tem, em termos numéricos, de 80% a 90% que quando você opta por trocar um leite animal por exemplo, um leite de aveia, você reduz de 80% a 90% da sua pegada de carbono. Tá. O que é bom para o ambiente pra caramba, né? Assim, você estava comentando, né, das questões desses impactos, tem um documentário na Netflix, eu não me recordo o nome, mas ele fala justamente dos impactos do consumo de carne animal. E assim, os medicamentos, o espaço, essa questão do deslocamento. Então, assim, tem impactos que a gente não faz nem ideia. E realmente, se você vai a fundo, às vezes até assusta um pouco como é essa indústria da alimentação animal, né? Não, com certeza. E teve um caso interessante que eu acho até vale compartilhar aqui. Eu estava numa festa, num casamento, aí um amigo me apresentou um nutricionista, era um cara muito fissurado em alimentação, né? E aí ele falou, o Álvaro é um dos fundadores da Vida Veg, né? Aí ele falou para mim assim, não vem com essa conversa de que a proteína vegetal é melhor que animal para o meu lado, não. Eu falei, não, cara, não é. Por que você não acredita nisso? Ele falou, não acredito. Eu falei, não, tudo bem. Mas você conhece a cadeia de produção de leite? Né? Você conhece, por exemplo, produtor de leite? Você tem algum produtor de leite amigo? O meu avô foi produtor de leite. Meu tio foi produtor de leite. O meu avô não tinha vida. Meu tio não tinha vida, era final de semana, todo dia ele trabalhava. No Natal, a gente estava de manhã ele não estava com a gente, ele saía para tirar o leite. Aí na hora do almoço ele vinha para casa, almoçava, né? E à tarde ele tinha que sair para tirar o leite novamente. Então, assim, no Réveillon era a mesma coisa, ele acordava 4, 5 horas da manhã, ia trabalhar no pós da virada do ano, e aí a gente tomava o café sem ele chegava para almoçar, e à tarde ele tinha que voltar para tirar o leite. Então, assim, é uma cadeia que não só a questão do animal, mas é uma cadeia muito pesada. E aí quem trabalha em laticínio também é todo dia que o cara trabalha, 24 horas por dia. Então, assim, ao contrário de uma linha de produção de grãos, né, que é o que a gente usa hoje, as pessoas têm mais flexibilidade, isso é qualidade de vida também. Então, acho que muitas vezes a pessoa, não, mas a questão da proteína, pô, mas peraí, qual cadeia traz mais benefício para a vida, traz mais benefício para as pessoas? Né? Se você trocar, se você estimular o consumo, não é só a nutrição, não é só o animal, você tem as pessoas envolvidas. Então, se um produtor de leite passa a produzir algum grão, que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, sem perder, lógico, a remuneração dele, financeiro, o quanto isso é bom, né? Então, a gente tem que pensar por esse lado também, das vidas das pessoas que estão produzindo. Não simplesmente ficar nessa discussão se é bom, se é ruim aí. Mas aí ele falou, pô, nunca tinha pensado por esse lado da questão da vida do produtor de leite. Pois é, uma vida
difícil, tanto que o êxito rural é muito alto, né? A faixa etária hoje sim, do produtor brasileiro é tudo acima de 55, 60 anos, porque o jovem não quer ir para a não fazenda, quer, ficar lá trancado todos os dias, né? é isso mesmo. E aproveitando, né, vocês já fizeram algum levantamento em relação ao consumo de água? O carbono você mencionou, né? Mas em relação ao consumo de água, comparando a mesma produção de origem animal. E eu vou colocar talvez uma outra questão, a questão do agrotóxico. Porque muita gente às vezes pode se perguntar, estou de repente adotando um tipo de alimentação mais saudável, mas e a questão do agrotóxico? Eu preciso me ater também aos alimentos orgânicos ou não há essa necessidade? Então, nós temos o conceito aqui de quanto, né, se existe a opção do produto orgânico, a matéria-prima orgânica num preço mais acessível, que não onere tanto a cadeia, né, o produto, é lógico que a gente vai sempre optar pelo orgânico. Então, por exemplo, às vezes tem alguns produtos que o ingrediente a gente tem o normal e o orgânico. A diferença é de 30%, 40%, a gente opta pelo orgânico, né, se ele não afeta tanto na nossa formulação. Mas, ainda assim, como o vegetal, o orgânico, ele ainda tem um valor agregado muito alto no Brasil, né? Não só no Brasil, mas fora também. Sim. Então, a gente sempre está preocupado com a acessibilidade do nosso produto. Então, as opções são sempre orgânicas, mas não necessariamente todos os nossos ingredientes são orgânicos. E uma coisa que a gente preocupa é GMO-free. Todos os nossos ingredientes são GMO-free. Então, assim, a gente não usa nada com geneticamente modificado aqui. Com relação ao consumo de água, a gente tem alguns levantamentos de volume, mas o volume de compensação de quanto você gasta para fazer 1 litro de leite ou 1 litro de leite de castanha hoje, comparados, eu não tenho a informação, mas só se você pensar o quanto você necessita para manter um animal bebendo água, comendo, né, e todo esse processo que eu te falei, com certeza os volumes são muito maiores aí de consumo de água na cadeia de lácteo versus a cadeia nossa de Vegetal, né? plant-based. Tá. E resíduo também, tá, Renato? Quando você produz o leite vegetal, vou te dar um exemplo, você pega um leite de castanha, você gasta lá 7, 10%, né, de 10 quilos de castanha, você vai fazer 100 litros de leite. Uma conta bem lógica aí. Você não gera resíduo nenhum, tudo isso vira produto. Tudo isso vira produto. Então, assim, o volume de resíduos da nossa fábrica é muito baixo versus o volume de resíduos de um laticínio, que gera soro, né? Por exemplo, o queijo gera um volume altíssimo de soro. Muitas vezes esse soro não é reaproveitado porque ele acidifica. Então, assim, a fábrica é muito mais limpa, o volume de resíduo é muito menor. Então, a estação de tratamento ela é muito menor porque você tem um volume de resíduo menor. Tudo isso vai contribuindo para o meio ambiente. Tá, perfeito. Álvaro, me dá um exemplo aí, vamos supor, do leite da castanha, né? Vocês utilizam para a fabricação do leite e o resíduo dessa castanha, aonde vocês utilizariam na produção de vocês? Então, hoje castanha é uma das bases principais nossas, né? Então, se você pegar no mercado a castanha inteira, aquela castanha bonita, né? Que as pessoas escolhem ali, ela pedaço todo, a gente já usa uma castanha que, no nosso processo, uma castanha que ou é meia banda ou ela é quebrada, né? Então, aí a gente usa, pega essa castanha, tritura ela, né? Faz ela bem quebradinha, hidrata e faz o leite com ela, né? O leite vegetal. Ou o outro processo que a gente usa castanha são nas nossas pastas, no requeijão. A gente faz pega essa castanha, hidrata ela, faz aquele creme, aquela pasta, fermenta essa castanha de um dia para o outro, e aí faz o nosso requeijão ou faz o nosso creme de castanha. São só formulações diferentes. Mas assim, a gente não gera nenhum tipo de resíduo. Tudo que é
tudo que a castanha que vem, a gente adiciona água, fermento e alguns outros ingredientes, processa aquilo e ele vira Tá, produto. Então, assim, eu não tá. tenho nenhum resíduo na fábrica hoje. Pelo Entendi. contrário, eu estou aproveitando alguns resíduos de, né, um subproduto das empresas que produzem castanha, que Sim, antes porque na ela não. verdade isso não tem muito interesse no mercado, né? Porque todo mundo quer a castanha inteira. É isso E mesmo. aí eu aproveito isso, né, viro um parceiro estratégico para essas empresas e eu processo isso dentro da nossa fábrica aqui em Lavras. Então, Tá. não só a castanha, mas amêndoas, coco. Nós lançamos recente agora uma linha de grão de bico, que é o Romos. Então, tudo isso a gente usa dentro da nossa própria fábrica aqui e com a geração de resíduos muito baixa. Tá. E, eventualmente, os resíduos que são gerados aí, vocês têm algum programa de reciclagem, de logística reversa? Como é que é? Nós somos muito preocupados com a questão de, até em eventos, né? A gente participa, a gente fala que toda vez a gente está questionando aqui, a gente tem lá que nossos produtos tem que ser bom de sabor, ele tem que ser bom de saúde e ele tem que ser bom para o mundo, né? Então a gente fala que são sabor, saúde e um mundo melhor. Então, toda vez que a gente olha isso, a gente sempre reflete, fala assim, pô, beleza, e como é que tá nas nossas embalagens? O que dá para melhorar nelas? Então, um exemplo, a gente usava caixa de papelão, então vamos para a linha de fardos, que vai ter um volume menor de embalagem. Todas as nossas embalagens têm o selo do Eu Reciclo, então que está aqui, ó. A gente paga tudo que a gente gera, a gente paga para, né, uma compensação para recolher isso. Então, é uma empresa muito preocupada com o resíduo que ela gera, com o volume de embalagem que ela põe no mercado. Mas o maior impacto nosso é fazer as pessoas consumirem para o ambiente. Eu falo que o maior impacto da marca é quanto mais a gente cresce, mais pessoas consomem os nossos produtos, maior o impacto a gente está gerando para o ambiente. Mas mesmo assim, o que a gente gera com essa produção, a gente paga para recolher, para garantir, muda processos aqui toda vez está preocupado com isso. Mas assim, o maior impacto da empresa é de aumentar, fazer produtos bons, saborosos, que promovem saúde para as pessoas, né, para a sua casa aí, migrar 100% para um produto, não só a Vida Bag, mas pode ser até de outras marcas, mas que ela possa migrar 100% a sua família toda consumir produtos vegetais de boa qualidade, num preço acessível e que entreguem nutrição. Se a gente conseguir movimentar, e vamos conseguir movimentar cada vez mais esse consumo, a gente está gerando um grande impacto para o ambiente aí, com certeza. Sim, e assim, curioso, né? Vou relatar agora uma experiência minha. Eu não sou vegetariana nem vegana, mas eu, por um tempo, né, até para uma recomendação médica, eu adotei uma alimentação excluindo a alimentação animal. É impressionante como a gente melhora em termos de disposição, né? Assim, eu às vezes até me pergunto, não valeria a pena implementar isso, né, para sempre? Mas, não sei, eu ainda gosto, assim, de uma calabresa, né, de algumas coisas da alimentação animal, né, churrasco de final de semana. Então, eu ainda, não sei, não me propus a mudar 100%. Mas, realmente, que há uma melhora em termos de disposição, de cansaço, assim, é gritante, né? Gritante, Então, já é um ótimo caminho, né? Eu acho que, assim, você flexibilizar a sua alimentação, que é os flexitarianos aí, já é ótimo, né? Então, assim, pô, você não precisa ter uma mudança de hábito radical, né? E os gatilhos vão aparecendo aí, mas eu tenho um exemplo de consumo de manteiga, né? Nós temos uma manteiga de castanha de caju. Se a pessoa chega assim, eu não sou viciado em manteiga, eu falei, não, experimenta a nossa, né? Começa a experimentar a nossa. Se você, estou te falando, com duas, três vezes que você experimentar, você vai falar, pô, não faz. A troca, o sabor é muito bom, a experiência é a mesma, né? Muito parecido. Então você não está sacrificando nada nessa troca, pelo contrário, você só está trazendo benefício. Então, os produtos que são possíveis
de fazer essas trocas, que você não tem perda de sabor, que o preço é mais próximo, não é um preço tão distante do original lácteo, por Aham. exemplo, alternativo, você faz essas trocas, já é um grande ganho, né? Sim. Não quero abrir mão do meu churrasco final de semana. Tá tudo bem, né? Se você um dia que tiver uma carne que te entregue a mesma experiência, uma carne vegetal, alguma coisa que está te entregando a mesma experiência, e você está tendo o mesmo prazer ali, de repente você vai começar a pensar e Uhum. falar assim, pô, se eu trocar aqui, eu estou fazendo bem para os animais, estou fazendo bem para o ambiente e estou tendo a mesma experiência daquele contexto do ambiente ali. E aí, Sim. aos poucos, você vai migrando e vai tomando as decisões. Nada no extremo é necessário. Então, assim, no meu caso, eu fui parando de consumir lácteos, né, aos poucos, e à medida que os nossos produtos foram evoluindo. Nossos É. produtos foram evoluindo em sabor, eu fui, à medida que o meu produto, o produto da Vida Veg melhorou em sabor, o meu consumo de lácteos só foi reduzindo, porque eu não preciso mais do lácteo, porque os produtos melhoraram. Às medidas que eles vão melhorando, à medida que a gente vai lançando novos produtos e trazendo opções, Uhum. pô, não faz mais sentido. Mas isso é aos poucos, Renato. Eu acho que assim, É. o vegano muitas vezes é uma por motivos, né, animais, é uma questão mais de ideologia de Então, vida, né? é. Então, assim, as pessoas que não têm esse propósito ainda, que estão descobrindo, elas vão se comovendo mais com o passar do tempo, mas a tendência de consumo é cada vez ir mais para o vegetal, com certeza. Então, Sim, assim, sim. mais cedo ou mais tarde, na sua geladeira, você vai abrir e vai falar assim, pô, o quanto essa linha de vegetal cresceu e evoluiu. Nos próprios supermercados, você vai começar a observar isso. É, não, é verdade, e eu acho que, na verdade, assim, a gente ainda socializa muito em torno da mesa, né, em torno do alimento, e é você passar a ter mais opções, até em restaurantes, para que você possa fazer uma escolha, né, mais natural, mas E sem a proteína animal, então, eu acho que é um processo, que é um realmente acho que processo. a gente está caminhando. E quem não está atento a isso está perdendo, né? Seja o supermercado, seja o restaurante, seja quem não está atento a isso, cara, esse negócio não vai movimentar, ele está perdendo oportunidade, porque às vezes por Uhum, uma pessoa da família ela muda todo o hábito de consumo dessa casa. Então, assim, às é, vezes você tem um filho vegano, né? Ou um filho que é vegano, a mãe muda todo o hábito de consumo daquela casa em função do filho. E aí, se o supermercado não tem opção para ela muda de supermercado, ela muda ela compra em outro exatamente, lugar. ela Então, vai procurar assim, outras opções. e cada vez mais nossa responsabilidade aqui como indústria, como marca, é trazer opções gostosas que provoquem prazer que provoque a união, né? A gente fala que é em prol da vida. Então, assim, se a gente consegue com os nossos produtos fazer com que uma família coma em união, né, e que todo mundo goste, né? Deu o exemplo para você da manteiga. Você põe a manteiga nossa de castanha de caju na mesa, todo mundo da sua família vai gostar. Isso eu tenho certeza absoluta, que é um produto unânime, todo mundo adora. Então, e aí você não exclui ninguém. Você Uhum. está incluindo todo mundo nesse consumo. Seja vegano, seja alérgico, seja intolerante, seja às vezes o vô que não pode mais com colesterol por recomendação médica, a manteiga é zero colesterol. Então, você traz um ambiente que todo mundo pode consumir. Isso é muito bom, isso é muito Uhum. significante para a vida das pessoas. Né? E muitas empresas, muitas marcas não estão pensando nisso. Só compartilhar um exemplo com você. Eu voltei de Nova York tem um mês e pouco, eu fui numa feira de plant-based lá, focada na alimentação vegetal, e no avião, voltando no avião, no café da manhã foi um iogurte, né? Sei lá, tinha 300 passageiros dentro do avião. Foi um iogurte de leite de vaca, né? Se desses 300, 10%, né, 8% da população brasileira fala que são veganos, né? Se 10% dentro daquele avião
não podem com lácteo, a empresa deixou de agradar 30% dos seus passageiros, 30 passageiros naquela ocasião, sendo que ela tem a opção de oferecer um produto iogurte à base vegetal, que sendo gostoso, ele agrada todo mundo. Uhum. Então, assim, ela deixou de... O que esses 30 pensaram na hora que eles receberam um iogurte de leite de vaca? Pô, essa companhia não pensou no meu hábito de consumo, ela não pensou em mim. E aí, se algum vegano perguntou, você tem outra opção? A aeromoça falou, não tem. Então, as empresas têm que pensar na inclusão alimentar, como é que os hábitos de consumo estão mudando. Então, nós, como marcas, temos que evoluir os produtos, torná-los mais competitivos. E quem é o canal de distribuição tem que pensar como que eu incluo mais as pessoas nesse movimento. Não excluo ninguém. Eu acho que esse é o movimento que todo mundo tem que pensar, né? Sim, não, perfeito. Álvaro, e para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Então, a mensagem é: experimente os nossos produtos, né? Eu acho que, assim, só falando, são produtos muito gostosos, mas de forma geral, né? Se você puder optar por produtos à base vegetais, né? Você vai fazer um bem para a sua saúde, para o meio ambiente, né? E no começo, eu falo que é igual o café sem açúcar, né, gente? A pessoa vem tomando café com açúcar, aí de repente ela decide parar de tomar o café sem açúcar. O primeiro gole, fala, nossa, é diferente demais, é muito ruim esse produto. Como é que a pessoa consome? Depois ela começa a acostumar a tomar o café sem açúcar, ela nunca mais quer tomar o café com açúcar. Então, acho que a alimentação plant-based é mais ou menos isso, experimentando, testando, abrindo o coração e, consequentemente, quanto mais esse consumo aumentar, né, mais a gente vai fazer, melhor vai ser para o ambiente, melhor vai ser para o planeta, melhor vai ser para a vida. E os outros mercados alternativos, os mercados de leite, não vão acabar, o que você falou, é mais o flexitariano, é respeitar as escolhas de cada um, trabalhar com uma alimentação inclusiva. E uma coisa forte, eu acho assim, o Brasil sempre foi um país de valorizar muito a questão de o importado, né? Eu acho que cada vez mais vamos valorizar o local, né? No supermercado, escolher as marcas locais, as marcas mais próximas. Eu acho que isso faz um bem para a vida e faz bem para todo mundo. Com certeza, isso é verdade. Álvaro, a conversa foi uma delícia. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição aí para trocar ideia, bater um papo aí, né? Quem quiser conhecer a nossa fábrica também, Lavras, aqui, estamos no sul de Minas. É super bem-vindo aqui para você conhecer um pouquinho mais desse projeto, dessa marca que está revolucionando a alimentação plant-based no Brasil. Aí. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com Álvaro Gazola, sócio fundador da Vida Veg. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.